Olá pessoal, a receita de hoje é de empadinha de leite condensado. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like e compartilhar, isso nos ajuda demais. Abraços! Os ingredientes que você vai estar utilizando para fazer essa receita são 50 gramas de queijo parmesão ralado. Sabe aquele pacotinho que você vai no mercado ou em qualquer vendinha e compra um pacotinho daquele de 50 gramas? Você vai precisar de um leite condensado. O ideal é que você compre a caixinha. Aqui em casa eu já tinha a lata, então eu estou utilizando a lata mesmo, mas o ideal é que você tenha aquela caixinha. É mais fácil para você depois estar manuseando. Uma margarina. A margarina, eu aconselho que você compre uma margarina que tenha esse teor de lipídio, ó. Tá vendo? Lipídio 80%. Margarina 500 gramas contém gordura vegetal e lipídio 80%. Esse 80% do lipídio é exatamente o que faz a liga da massa que nós vamos fazer agora. Quanto mais lipídio, melhor. Então, você compra uma margarina que tenha a partir de 60% de lipídio. Essa Qualy, ela tem 80%, então é uma das melhores do mercado. Mas você pode comprar a partir de 60%. Por exemplo, a margarina Delícia, se não me engano, ela tem 65%. Ela também é perfeita para fazer, tá? E meio quilo de farinha de trigo sem fermento, tá? A farinha de trigo você vai no mercado e compra aquela sem fermento. Aquelas caixinhas mesmo, aqueles pacotinhos de farinha de trigo, a maioria já vem sem fermento. Esses são os ingredientes que nós vamos utilizar: margarina, queijo parmesão ralado, leite condensado e farinha de trigo. Agora nós vamos preparar a nossa massa. O modo de preparo ele é muito simples. Você vai jogar o queijo parmesão e você vai colocando aos poucos a sua farinha de trigo. O importante é que você misture bem a farinha de trigo no queijo parmesão. Depois de ter misturado, você vem e coloca a margarina. Margarina você vai colocando aos poucos, tá? Coloca 1,5 colher ou 2 colheres e vai mexendo devagarzinho. Ela vai ficar toda quebradiça. Esse ponto daqui quer dizer que você está no caminho certo, tá? Você continua. Quando ela chegar nesse ponto, que ela começa a desfarelar na sua mão, ela fica uma massa seca, ela começa a desfarelar na sua mão. Aí você coloca um pouco mais da margarina para a gente começar a chegar no ponto da massa. Eu utilizei até agora 3 colheres de margarina. Pronto, chegamos ao ponto ideal da massa. Você sabe que a massa está boa quando ela começa a soltar da sua mão. Você vai, pega, aperta, solta, ela não gruda mais na sua mão. Ela vira como se fosse uma massa de modelar. Você consegue manuseá-la, faz bolinhas, viu? Ela fica uma massa bem de modelar mesmo. E ela fica quebradiça. Quando você parte, pode perceber que ela vai quebrando na sua mão. Ou seja, é um ponto praticamente de massa podre. Então, essa massa podre está ideal já para nós fazermos a empada. Esse é o ponto dela. Ela vira uma massa de modelar, porque ela junta bem e ela quebra também. Esse aqui é o ponto. Chegamos. Agora é só começar a informar. Agora com a massa pronta, você começa a preencher a sua forma. O modo mais correto de preencher essa forma é você pegar uma quantidade generosa da massa, colocar dentro da forminha e ir girando e apertando nas laterais para o fundo. Ele começa a subir o excesso, você vai partindo e jogando. Você tem que prestar atenção porque o fundo
ele tem que ficar um pouco grossinho. Ele tem que ficar com um pouco mais de massa aqui no fundo, porque nós vamos depois colocar o leite condensado. Se ele ficar muito fino, o leite condensado, quando ele vai para o forno, ele vira um doce de leite, porque ele vai ferver. Na hora que ele ferve, se a massa não tiver ainda assada, ele começa a perfurar e vai grudar embaixo na sua forminha. Então você deixa sempre o fundo um pouco mais grosso de massa. Se você começar a ver o fundinho, você vai lá e preenche um pouco mais. E vai fazendo isso com todas. E agora chegou o momento de você colocar o leite condensado. Esse é aquele momento que eu falei pra você, que se você tiver com uma caixinha, fica mais fácil, porque você vai só apertando. Como eu comprei a latinha, eu utilizo a colher e vou colocando. O importante agora é você colocar até a metade. Quando eu falo até a metade, eu tô falando de você colocar assim, ó. Viu que ainda sobra um pouco de massa pra cima? Você não pode colocar até a borda, não pode ser muito generoso no leite condensado, porque o leite condensado, ele vai ferver, e quando ele ferver, ele vai borbulhar. E ele, se tiver um pouco pra cima aqui do meio, ele vai derramar, vai grudar uma na outra, vai queimar o leite condensado aqui embaixo e vai virar um mó PT. Então, o ideal é que você coloque só até a metade. Pronto, e esse daqui é o nosso resultado. Você vai levar agora para o forno pré-aquecido a 220 graus e vai deixar lá por média de 30 minutos. Quando tiver com uns 15 minutos, você vai dar uma olhadinha, ver se está dourando. O ponto dela, que você sabe que ela está boa, é quando o leite condensado ele ficou dourado por cima. Ele vai formar uma crosta aqui e vai começar a ficar dourado. Na hora que tiver todo douradinho, é o momento de tirar. Se você não é muito fã de doce de leite, porque é o que vai virar um doce de leite, você retira enquanto tiver um pouco mais branco, porque a massa ela é muito gostosa. Então é levar para o forno 220 graus por mais ou menos 30 minutos. Sempre olhando, na hora que ficar douradinho, você retira. Tá aqui, pessoal. Esse é o resultado final. Ela fica bonita e fica muito gostosa. Eu vou tirar até um pedaço aqui para você ver como é. Ela é muito prática, muito gostosa e fácil de fazer. A massa, ela fica bem quebradinha e é uma delícia. Recomendo fazer. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário que eu terei o maior prazer em responder. E não esquece também de compartilhar com seus amigos. Abraços e até a próxima.